Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal India Power. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o uso de silhuetas e também vou mostrar aqui como utilizar as silhuetas para você criar personagens, seja para jogos ou qualquer finalidade. A ideia de você usar a silhueta, o interessante de trabalhar com a silhueta, é que você consegue ter e desenvolvendo um formato interessante para o seu personagem, para você desenvolver um design que seja legal ali para o personagem. E na medida que você está construindo essa silhueta, fazendo essa silhueta, você vai desenvolvendo mais as ideias que você tem acerca desse seu personagem. Então você pode começar com uma ideia básica e na medida que você vai fazendo a silhueta, vai vindo novas ideias, sem necessariamente ter que fazer o desenho todo finalizado para saber se aquele personagem vai ficar interessante ou não. Então, basicamente, a ideia é você, em um programa, algum software de edição de imagem, pintura digital, você fazer o desenho como se fosse uma miniatura do seu personagem. O ideal é você ter uma ideia base do seu personagem, daquilo que você quer, que eu estou fazendo, vou fazer algumas silhuetas mais aleatórias, e a partir dessa ideia básica, você vai desenvolvendo a silhueta do seu personagem. E para jogos 2D, que você tem o personagem, na maioria das vezes, sendo visto de lado, isso é algo muito interessante. Porque às vezes você faz um personagem para algum game e ele não fica com uma silhueta tão interessante. E aqui, com esse recurso, com essa técnica, você consegue ir ajustando o seu personagem, a silhueta dele, para que ele fique mais legal ali no seu jogo. E a ideia é sempre trabalhar sem o zoom, ou seja, você vai trabalhar com nele no tamanho reduzido. Depois, na medida que você for criando várias silhuetas e fazendo uma seleção, porque a ideia não é você só criar uma e pronto. A ideia é você criar várias e depois você selecionar aquelas que ficaram mais interessantes e a partir das que você achou que ficou melhor, você vai dar um refinamento, um acabamento melhor. No processo de criação da silhueta, você vai notar que vão acontecer vários erros. Então, uma pincelada que não fica bem no local que você queria. E isso é interessante, porque são esses erros que vão acontecendo, essas aleatoriedades, que vão dando algumas características únicas ao personagem que você está criando. Então, quando você está fazendo única e exclusivamente com a ideia que você tem na cabeça, é muito comum você cair em certos clichês. E quando você vai cometendo alguns erros, você pode utilizar esses erros que acabou aparecendo ali no seu desenho para você criar coisas novas, diferentes. Então, aproveitar os erros que acontecem ali no seu desenho é algo interessante de se fazer. Os chamados famosos acidentes felizes, que é quando você erra, mas aquele erro acaba te trazendo algo diferente, algo interessante. Dependendo do personagem, você pode começar com formas básicas também, alguns shapes simples, e depois ir incorporando alguns elementos, algumas formas, até você criar algo que seja diferente, algo que seja único. Eu vou começar esse novo personagem. Eu não estou fazendo baseado em alguma coisa, porque geralmente você tem que ter a ideia se vai ser um inimigo, se o tema do personagem. É que eu estou fazendo meio que aleatório mesmo, sem ter uma ideia a se seguir. Apesar que eu estou mantendo ali um padrão de ter esses personagens segurando alguma coisa. Eu quero fazer um personagem que seja mais corcunda. Como se fosse um inimigo, né,
do personagem. Vou fazer como se fosse uma morte. Deixa eu ver como que eu vou fazer essa foice. Eu vou fazer bem grande aqui por cima. Dessa forma. Apesar que ele acabou ocupando um pedaço muito grande. Se fosse um sprite, por exemplo, seria muito grande. E seria complicado eu trabalhar as colisões. Então, vou corrigir isso. Então, na medida que você vai criando algum determinado personagem, você tem que pensar também na funcionalidade dele dentro do jogo. Não adianta só fazer algo interessante, mas quando joga para dentro do seu game, ele não funciona. Eu vou, inclusive, eu vou colocar a foice aqui e nesse ângulo. Acho que vai ficar melhor. Que aí ela fica meio que apontada com essa ponta para o personagem do jogador. Vou colocar uma silhueta aqui como se fosse a mão da morte. Aqui vai ter a parte da cabeça dela, embora ela seja corcunda. Vou modificar essa silhueta fazendo uma curvatura aqui. Para dar um aspecto diferente. Vou deixar uma silhueta também para indicar o braço da morte. Porque a ideia da silhueta é você conseguir de forma simples identificar cada parte do seu personagem. Bom, vou deixar assim por enquanto. Depois posso voltar e refinar um pouco mais essa silhueta, porque a ideia é essa, é ir trabalhando aos poucos. Vou fazer um personagem diferente, como se fosse aqueles inimigos rastejantes, algo do tipo, o que anda de um lado para o outro. Começar com um corpo básico, algumas formas para seu corpo. Você pode fazer alguns rabiscos também, e na medida que você vai fazendo, você vai meio que encontrando algumas ideias para o seu personagem. Porque o legal de trabalhar com a silhueta, uma das coisas interessantes, é que às vezes você está sem ideia nenhuma e você vai rabiscando a área aqui do desenho e as ideias começam a surgir. É igual quando você olha para as nuvens e começa a ver formas humanoides ou personagens, criaturas através das nuvens. É como se o cérebro completasse alguns padrões com a finalidade de criar algo que faça sentido. Então, quando a gente vê uma mancha, por exemplo, algo que talvez não tenha tanto sentido numa primeira vista, a gente começa automaticamente a criar ou a imaginar ou completar aquela ideia com a finalidade de encontrar um sentido, dar um sentido para ela. Por isso que a gente vê alguns carros, por exemplo, e imagina como se fosse rostos. É meio que essa a ideia. Colocar uma lança nesse personagem, como se ele estivesse caminhando com uma lança em direção ao jogador.
E a primeiro estágio, a primeira parte do trabalho com a silhueta geralmente é assim mesmo, é bem bagunçado. E depois que você vai refinando a sua ideia e fazendo com que ela faça mais sentido. E para cada tipo de personagem é interessante você fazer mais de uma. Igual, por exemplo, eu fiz personagens totalmente diferentes. Então, por exemplo, se eu quisesse de fato fazer um personagem que seja uma morte, um ceifador, então é interessante eu fazer outros modelos também, para eu não ficar preso a somente esse. Então eu fiz esse modelo, então eu vou fazer um outro aqui, um pouco mais diferente, que seja também o mesmo personagem, né, uma morte, porém que tenha um conceito um pouco diferente. Porque dessa forma eu consigo escolher o que for melhor para o meu jogo, para o meu projeto. Vou fazer até um pouco mais diferente. Como se carregasse duas foices. E é interessante você experimentar essas ideias diferentes. Então você pega um tipo de personagem, igual eu estou fazendo aqui, que é a morte, e você modifica. Então, ao invés de fazer aquela básica, que é a morte com a foice, tenta fazer com duas foices, ou machado, ou alguma coisa do tipo. Pega características daquele padrão da cultura popular e faz algumas modificações para que fique mais interessante. Vou colocar umas coroas, uma coroa aqui, estilo Nazgûl do Senhor dos Anéis. Fazer essas formas aqui embaixo, como se fossem raízes. Esses braços eu vou mudar. Vou fazer ele um pouco diferente. Agora eu vou manter esse tecido, como se tivesse um tecido aqui. Vamos colocar a mão, outra mão. E fazer um formato para os braços. Eu acho que eu vou mudar e vou fazer, ao invés de fazer uma coroa, eu vou fazer como se tivesse uma máscara de algum bicho morto, como se tivessem chifres, para ficar um aspecto mais macabro. Se fosse um antílope ou algo do tipo. É mais ou menos assim que seria a minha versão da morte, do ceifador. Tá parecendo um capiroto, né? Mas aqui vai ter como se fosse uma máscara, um crânio de um antílope. Eu acho que é um antílope mesmo, esse um animal que tem esse chifre desse formato. Mas é como se fosse, não precisa necessariamente ser um antílope. Então a ideia aqui é você fazer a silhueta, porque se a silhueta não ficar boa, não ficar interessante, provavelmente o personagem também não vai ficar. Então a base de uma
de uma boa arte visual, uma ilustração, um personagem, ou seja lá o que for, é a silhueta. Se ela não tiver interessante, a chance do resto ficar bom é muito difícil quando você colocar os outros elementos como linhas, cores, etc. Então precisa estar bom na silhueta para que todo o restante do trabalho fique bom. Vou colocar algo aqui no ombro. Acho que esse braço desse jeito eu vou deixar mesmo. Como se ele tivesse uma blusa. Não uma blusa, né? Mas uma vestimenta que tem essa área um pouco mais cheia. Bom, depois que você faz as suas silhuetas, mesmo que essa daqui, por exemplo, eu tenha achado que ficou interessante, não está assim 100%, precisaria trabalhar mais, mas já está melhor do que essa primeira, porque essa primeira é aquela ideia básica da morte padrão, que tem aquele manto preto e a foice grande. Eu achei que esse daqui ficou mais estilizado. Só que mesmo eu tendo encontrado uma versão para essa minha morte que eu tenha achado melhor do que a primeira, o ideal é eu fazer mais versões diferentes. Então, pegar ou fazer ramificações dessa versão. Então, se eu tiver gostado dessa ideia de duas foices, eu posso levar essa ideia, porém fazer novas versões, porque essa aqui foi a segunda ideia que eu tive. Mas pode ser que na quinta fique melhor. E como fazer uma silhueta é algo rápido de ser feito, você não precisa levar muito tempo para fazer, você pode fazer vários ali rapidinho. Em 15 minutos você faz diversas silhuetas para um determinado personagem e depois você seleciona um melhor. Então é muito melhor você gastar ali 10, 15 minutos fazendo a silhueta e extrair o melhor que a sua criatividade pode te proporcionar do que você pegar a primeira ideia e trabalhar e não explorar todas as possibilidades que você seria capaz de fazer. Então, a ideia da silhueta, de trabalhar com isso, uma delas é isso, é você, através da criação de diversas silhuetas diferentes para o mesmo personagem, você ir criando novas ideias, aprimorando, para que você possa tirar o máximo possível da sua criatividade e não ficar limitado à primeira ideia, ao primeiro conceito que vem à sua mente. Segunda etapa aqui da silhueta, não é todo mundo que faz esse processo, mas eu acho interessante, é você separar os shapes aqui dentro. Então você vai trabalhar com, por exemplo, preto, um cinza claro e um branco, por exemplo, que não vão representar os tons, não serve para representar as variações tonais, e sim as formas. Por exemplo, a minha ideia inicial é que esses chifres sejam de uma crânio de um antílope que a morte está usando no rosto. Só que só com a silhueta não dá para identificar isso. Então o que eu faço? Eu pego aqui na própria silhueta e vou separar esse pedaço e vou fazer a cabeça aqui do antílope. Ou seja, eu vou definir algumas formas que só com a silhueta externa eu não consigo. Então vamos fazer aqui a parte dos olhos também. Eu não tenho uma referência, nem lembro como que é exatamente o crânio de um antílope, mas vou fazer assim mesmo. Eu acho que aqui geralmente fica aberto.
assim, um pedaço, algo do tipo. Bom, eu não lembro como que é, mas é algo semelhante a isso. Vou separar a parte das lâminas também, que é uma parte bem destacada aqui no nosso personagem. Lembrando que a ideia não é os tons, então não quer dizer que aqui vai ser uma área clara, mas eu estou fazendo simplesmente para poder separar o que é cada parte do desenho. Eu acho que eu vou fazer essa parte do braço também separada. Dessa forma. Eu vou ajustar aqui ainda, não vai ficar assim não. É como se ele tivesse uma roupa por baixo dessa manta que ele usa. Posso colocar um cinto também. Coloquei esses espinhos para esse lado. Vou pegar um cinza mais claro e vou fazer como se fosse uma correia prendendo essas ombreiras do personagem. Apesar que eu vou tirar porque eu também estou querendo colocar como se fossem algumas caveiras penduradas bem no estilo Dalsim, que carrega alguns crânios pendurados. Eu vou colocar 2 porque se for 3 vai ficar muita informação. Então vou colocar um crânio aqui, o outro aqui. Vamos fazer a arcada dentária, bem básico mesmo. Aqui não precisa ter muitos detalhes, eu só preciso entender o desenho, do que se trata. Os detalhes podem ser colocados posteriormente. Deixa eu melhorar esses crânios, porque nem está parecendo um crânio. Pronto. Não está 100%, mas já está melhor. Vou separar eles aqui, fazer uma linha só para criar uma separação. Vou pegar essa cor, colocar um cordão. Pendurar aqui uma cordinha também. Colocar uma faixa. Colocar uma faixa também no chifre. Vou encintar a silhueta para esse personagem. Depois disso, depois que você definiu os formatos para todas as silhuetas que você fez, ou pelo menos para as melhores, porque você não precisa refinar todas as silhuetas, e sim aquelas que for as melhores, o que você vai fazer basicamente, eu vou até pegar essa aqui para selecionar, dar um Ctrl C, Ctrl V, para eu ter em camadas separadas. Vou aumentar essa silhueta, essa miniatura. Deixar ela bem grande. E a partir daqui, eu crio uma nova camada. Vou deixar essa camada um pouco mais transparente. E agora eu vou desenhar por cima. Então essa base desse personagem que eu criei, eu uso ele para fazer o restante do personagem, que vai ser aquele desenho normal mesmo, de fazer os traços e tudo mais. E aí eu posso ir ajustando, refinando, fazendo
todo o ajuste que eu achar que foi interessante. Bom, aqui eu não vou fazer porque a ideia não é fazer esses traços, mas você pode fazer o esboço. É lógico que você não vai desenhar exatamente igual está nessa silhueta, tem que melhorar, igual por exemplo essa parte aqui, eu iria dar uma melhorada, mas a ideia é essa, você fazer por etapas e aos poucos ir construindo utilizando esse recurso da silhueta. Depois que você tem sua silhueta pronta, definida, igual está aqui, você aumenta e faz o desenho por cima. E aqui mesmo é bom você já ajustar algumas proporções. Suponha que uma determinada parte do personagem não está coincidindo com outra parte, não está tão proporcional. Então aqui você já pode corrigir essas proporções e deixar o mais adequado possível para quando você for fazer as linhas, ele já fica mais adequado, mais tudo certinho. Então é isso aí. Então essa é a técnica que eu queria passar para você. E busque utilizar na criação dos seus personagens, porque é algo bem interessante, é uma técnica, uma etapa muito, muito importante no processo de construção de personagens, porque às vezes você faz um personagem para um jogo, por exemplo, e quando você joga lá no game ele não fica tão interessante. Você vê que falta um equilíbrio, às vezes não está tão proporcional, não está bacana. Porque faltou, muitas das vezes, trabalhar essa silhueta e buscar a ideia que tem a melhor silhueta. E a questão de trabalhar com essas miniaturas te possibilita, num curto espaço de tempo, criar uma variedade grande de personagens e variações desses personagens para que você possa ter a melhor ideia para aquele tipo de personagem. Então olha a diferença, se fosse essa primeira versão da morte, seria muito mais básico e desinteressante do que essa segunda versão, que ficou algo bem diferente daquilo que é o padrão da cultura popular, da morte com encapuzada e com apenas uma foice. Então, nessa segunda versão ficou algo mais estilizado, mais original. Bom, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Clique no link que eu vou deixar aí na descrição, que é do curso Game Art 2D, que é um curso bem completo, onde eu ensino tudo o que você precisa saber sobre criação de artes para jogos 2D. Você vai aprender desde as técnicas básicas de desenho até técnicas de animação, passando por pixel art, tanto pixel art estático quanto pixel art animado. Ou seja, é um curso bem completo e bem interessante. Então eu vou deixar o link aí na descrição para você conhecer. E também se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. É isso aí e até a próxima.